Caríssimo presidente Vicente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os meus companheiros de mesa e que me sucederão nessa tribuna com o brilhantismo que lhes é peculiar, meu companheiro Bruno Reis de Figueiredo, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil por Minas Gerais, presidente da Comissão Nacional de Direito Sindical, e meu amigo Bruno, temos acompanhado daqui a luta que Vossa Excelência tem travado representando os advogados de Minas Gerais em Brasília. Muito obrigado pelo trabalho. Doutora Débora Ribeiro, vice-presidente da Comissão Estadual contra o Aviltamento de Honorários, tem feito um trabalho de sustentação oral perante o Tribunal de Justiça gratuitamente em favor dos advogados. Muito obrigado pelo trabalho e pela luta em prol da valorização da advocacia. Meu caríssimo Moisés Monteiro, companheiro de sempre, que já fez sustentação oral na Comissão contra Aviltamento, que presidiu por um bom tempo e com brilhantismo a Comissão OAB Jovem de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença e tenho certeza que abrilhantará esse nosso valoroso painel. Queria cumprimentar de forma especial, e especial mesmo, cada um dos amigos que eu vejo aqui, não só nos prestigiando, como prestigiando a dignidade do advogado. Porque quando tratamos de valorização de honorários, quando empunhamos a bandeira contra o aviltamento de honorários, na verdade nós estamos empunhando a bandeira da dignidade do advogado, da dignidade da advocacia. E queria cumprimentar de forma especial o desembargador Ricardo Matos de Oliveira, juiz do TRE, nosso amigo que veio aqui nos prestigiar. Presidentes e amigos das subseções de Januária, Marcelo de Rio Pardo de Minas, Gustavo Amaral, Demic, e agora vejo nosso diretor institucional, Adriano, tesoureiro adjunto, Adriano Cardoso Silva, um companheiro de todos, a quem peço a salva de palmas e que vem ocupar o lugar aqui na mesa. Meu companheiro de conselho, Eduardo, meu amigo e vice-presidente da Comissão de Instalação do TRF1 em Minas Gerais, Rosando Amaral, caríssimas senhoras, caríssimos senhores, me desculpem se esqueci de algum, porque aqui estou um pouco distante. Bom, qual é a luta contra o aviltamento de honorários? Os senhores que estavam aqui mais cedo acompanharam o belíssimo painel travado pela turma de defesa das prerrogativas. Nós, e já brincaram comigo Moisés, o nosso presidente Vicente, com o seu senso de humor peculiar, já brincavam conosco que a nossa família impunha a bandeira que a gente tem chamado de rede de proteção ao advogado. E na defesa das prerrogativas do advogado, nós, ainda na gestão do presidente Luiz Cláudio, identificamos, caro Ricardo Matos, identificamos que grande parte da demanda que chegava ao OAB na comissão de prerrogativas, na verdade, eram reclamações contra juízes que, infelizmente, fixavam honorários aviltantes em processos, principalmente contra a fazenda pública ou em que os advogados atuavam pelos réus. E aí o que é que nós criamos? Nós separamos da comissão de prerrogativa e criamos essa comissão, a comissão contra o aviltamento. E qual que é o nosso trabalho? Quando vem uma sentença aviltante que fixa os honorários em valores indignos e contra a lei, a OAB, por meio da nossa comissão, habilita no recurso do advogado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e trabalha em nome da OAB memoriais, e nós, todos aqui, nós fazemos a sustentação oral, obviamente que de forma gratuita, em favor do advogado, mas, na verdade, em favor da advocacia. O que é que acontecia, caríssimo presidente Vicente, principalmente na vigência do Código de Processo Civil anterior? Muitos juízes
ao pretexto do parágrafo 4º, daquele então artigo 20 do CPC, que dizia lá, em outras palavras, que o juiz, ao fixar os honorários, os arbitrará levando em consideração a equidade, o grau de zelo e a complexidade. O que é que a gente via na prática? 200, 300, 500, 700 reais, em ações que duravam anos e de valor da causa absolutamente elevado. E aí, caríssimos colegas, caríssimas colegas, é que a gente entrava. Nós éramos provocados através dos e-mails e continuamos sendo, prerrogativas@obmg.org.br, ou até mesmo no meu pessoal, nós éramos provocados e habilitávamos como amicus curiae. No primeiro momento, uma defesa complicada, caríssimo Rosan, porque das 18 câmaras cíveis do tribunais, só 2, então, nos admitiam como amicus curiae, porque diziam que a gente, na verdade, estava tratando de interesse individual do advogado e que aquelas decisões, em tese, não teriam reflexo em toda a classe. Então, o nosso primeiro trabalho era convencer os desembargadores que uma decisão aviltante, ela reflete em toda a classe, em toda a advocacia, e daí nascia, e daí é que surgia o interesse e a legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Graças a Deus, hoje, das 18, 16 câmaras cíveis já nos admitem, ora como amicus curiae, ora como assistente do advogado, e nós temos feito, então, sem qualquer limitação, nós temos feito esse nosso trabalho de defesa do advogado, de defesa dos honorários advocatícios. O que é que veio? Além dessa questão, e identifica a presença e cumprimento de forma especial o presidente Faustino, da subseção de Divinópolis, e o que temos feito desde então, caríssimo Moisés, caríssimo Bruno Reis? Nós estamos cada vez impressionados com a quantidade de demandas que advém da expressão aviltamento de honorários. Porque primeiro, como eu disse, era para majorar valores fixados de forma irrisória. Depois nós tivemos, como Bruno Cândido, meu irmão, e adiantou mais cedo, nós começamos a ver, infelizmente, juízes de direito determinando expedição de alvará exclusivamente, caríssimo Vicente, exclusivamente em nome da parte. Qual que é o motivo? Ah, porque lá não sei aonde um advogado ficou com o dinheiro do cliente. Ora, presunção, criminalização da advocacia? Em absoluto, nós não vamos admitir isso jamais. Ou alguém virou para eles e falou, ah, porque em tal lugar um juiz uma vez vendeu um habeas corpus, e aí por conta disso todo o judiciário está contaminado? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas infelizmente aconteceu, tem acontecido, e eu posso citar exemplos dessa semana passada, em que nós impetramos o mandado de segurança, e a segurança foi concedida. Cidades de Manhumirim, contra o ato ilegal do juiz de Manhumirim, mandado de segurança coletivo da OAB, para que os alvarás fossem expedidos em nome dos advogados, concedida segurança. Francisco Sá, Eloy Mendes, que é vara única. Então, infelizmente, senhores, vejam que nós conseguimos restabelecer o direito do advogado em receber o alvará, mas com força, com medida judicial, impetrando mandado de segurança, apontando o juiz como autoridade coatora. Nós não queremos isso. Nós queremos apenas que os juízes respeitem as nossas prerrogativas, que respeitem a lei ao qual, inclusive, eles juraram o respeito quando de sua posse e investidura no cargo de magistrado. Infelizmente, a gente sabe que isso está a acontecer estado afora e Brasil afora. Aqui mais cedo o presidente
Jarbas, que é do Pará, contou alguns casos também, mas nós estamos exatamente aqui para restabelecer prontamente o direito e a dignidade do advogado. Voltando ao tema principal, a luta contra o aviltamento, qual que foi um dos nossos trabalhos? Tentar de forma política, inclusive, acabar com o critério subjetivo, acabar com o subjetivismo do juiz na hora da fixação dos honorários. Porque o que acontecia? Como eu disse bem, na vigência do CPC anterior, estava lá naquele mal-sinado parágrafo 4º do artigo 20, que contra a fazenda pública não se levava em conta o valor da demanda. E aí o que a gente fazia e continua fazendo no tribunal? Excelência, uma demanda milionária, ainda que tenha durado um tempo incomum, que tenha durado apenas, como se fosse apenas 1, 2, 3 anos, a extensão de um processo, ainda que tenha durado 1, 2, 3 anos, e que isso seja para Vossa Excelência e não para a gente, um curto período, um tempo supostamente célere, a responsabilidade do advogado pessoal, com seu patrimônio pessoal, em relação a demandas com essa complexidade, por si só justifica a fixação entre 10% e 20%. Os senhores, quando recebem uma incumbência de um cliente, numa demanda, ainda que, segundo os julgadores que assim justificavam, que dura um tempo razoável, que não se estendeu ao longo do tempo, ainda que os senhores tenham esse tipo de sorte, vamos dizer assim, de um processo terminar em tempo célere, a responsabilidade pessoal e patrimonial dos senhores em ter sob o seu patrocínio uma causa de valor vultoso, justifica tranquilamente a fixação e percentual. E nós obtivemos êxito. Partiu de Minas, na época, dos deputados de Minas, a proposta do novo CPC, e veio o artigo 85, que além de estabelecer vedação de compensação de honorários, que também era um aviltamento que a gente sofria, estabeleceu lá em vários parágrafos critérios objetivos. Quando for com a fazenda pública, aí está lá o critério objetivo. Quando estiver patrocinando demanda de réu requerido, está lá também o critério objetivo. E aí, caríssimo Marcelo, resolvemos o problema, né? Está resolvido o problema. Não tem mais subjetivismo, agora o critério objetivo, vamos fechar a comissão e vamos trabalhar para os advogados em outras frentes. Infelizmente, Igor, não foi o que aconteceu. Primeiro, o tribunal disse que processos em que a sentença foi prolatada no CPC anterior, em que pese ser norma processual de aplicação imediata, aplica-se o critério do CPC anterior. Aí nós continuamos lá, né, Moisés? Excelência, honorários não são gorjeta, meu constituinte trabalhou por anos e anos a fio, além disso há a violação do princípio da isonomia, porque o advogado do autor, ao propor uma execução, tem lá 10%, e o advogado do réu, que conseguiu lá nos embargos a execução, por exemplo, que sua tese fosse acolhida, só por ser advogado do réu, numa demanda milionária, recebia R$200, R$500, R$1.000, R$1.500, ao contrário do autor receber 10% a 20%, repito, do que acontecia. Continuamos lá lutando e reestabelecendo e majorando, e com êxito, são inúmeros os casos da nossa comissão que foram divulgados Brasil afora, em que conseguimos majorar honorários. Por exemplo, Moisés fez uma sustentação que foi de R$3.000 para R$270.000. Então, nós conseguimos muito, mas muito êxito, mas não queríamos continuar trabalhando, porque, eu repito, o critério agora não é objetivo. Por que temos que ficar fazendo esse tipo de recurso? Piorou, caríssimos colegas, piorou. Depois, o tribunal disse que processos iniciados na vigência do CPC,
atrairiam aquele artigo revogado, aquele mal assinado, parágrafo 4º do artigo 20. E, pasmem os senhores, 2 casos recentes, um de Ponte Nova, se tiver alguém da região poderá conversar conosco ao final, e um de outra comarca que eu não estou lembrando agora, e recente, processos iniciados na vigência do novo CPC, doutor Adriano, processos sentenciados na vigência do novo CPC e decisões ipsis litteris, aspas para a decisão, dizendo o seguinte: a complexidade é baixa, o processo não se alongou no tempo, razão pela qual acho desproporcional e desarrazoado fixar o artigo 85 do novo CPC, honorários entre 10% e 20%, razão pela qual, pelo princípio da razoabilidade, fixo em R$ 500. Esse é um dos casos. Caso de Ponte Nova, valor da causa R$ 450 mil, o advogado do banco que era réu não impugnou o valor da causa, não alegou nenhuma inconstitucionalidade do novo CPC, repito, processo iniciado e sentenciado na vigência do novo CPC, ou seja, não tinha aquele subterfúgio, aquela desculpa para não se aplicar o critério objetivo. A juíza, na sentença, disse que a ação não era de complexidade, razão pela qual ela não arbitraria em 10%, palavras dela, porque 10% dariam R$ 45 mil, e que não era justo o advogado, palavras dela, enriquecer-se com essa demanda, que só durou, palavras dela, 1 ano e meio. Então vejam os senhores, que a nossa luta continua e é diária. Continua e é diária. Estamos no tribunal já admitidos como amicus curiae para tentar reverter esses 2 casos. Mas e se o advogado não tivesse recorrido ou não tivesse se socorrido na Ordem dos Advogados do Brasil? Ou melhor, se a nossa OAB Mineira não fosse pioneira em criar essa comissão, que hoje está sendo copiada Brasil afora, o processo teria transitado em julgado com esse tipo de decisão inadmissível, com esse tipo de decisão aviltante e violadora de nossas prerrogativas e dignidade. Então, caríssimos colegas e colegas, o que eu queria nesse primeiro momento, doutor Vicente? Eu queria agradecer a oportunidade de divulgar o trabalho dessa comissão, porque quanto mais colegas apelarem dessas decisões aviltantes e violadoras, mais nós teremos condições de reverter o quadro. Porque o que acontecia muito, e a minha companheira Débora vai até passar para os senhores depois alguns formatos, alguns formulários. O que acontecia muito? O advogado falava assim, doutor Demick, doutor Raimundo, eu não vou recorrer não, porque se eu recorrer só de honorários, fica chato com o meu cliente, porque parece que nós estamos querendo só enriquecimento e tal. Não! Hoje o recurso contra a decisão em relação à fixação de honorários, ele pode e deve ser feito em nome próprio do advogado. E não terá efeito suspensivo, então não atrapalhará em nada a tramitação do direito principal, vamos dizer assim, que é o direito do seu cliente. Então nós não podemos, nós temos que nos unir contra esse tipo de decisão, no sentido de combatê-las e de levá-las às forças superiores. Creio que eu esgotei os 20 minutos que me foram concedidos. Posso seguir? Faltam 46 segundos, então creio que atentei o tema e o tempo que me foi concedido pelo nosso amigo e esse brilhante advogado de Uberaba, doutor Vicente, que tão bem preside esse painel. E para esses 30 segundos que faltavam, porque o assunto honorários ele é tão rico, amplo e extenso, que a gente poderia sair agora da questão do aviltamento propriamente dito e ir para um lado que a gente tem tido uma luta muito grande, que o doutor Bruno Reis pode tranquilamente explorá-lo se necessário. Nós estamos recebendo, amigos, decisões na OAB de juiz de primeira instância,
que está dizendo, em outras palavras, o seguinte: defira a justiça, assistência judiciária gratuita. Informe a parte que ela não pode pagar honorários contratuais a seu advogado. Então, agora o juiz escolhe o advogado da parte, a Defensoria Pública, o senhor sabe que não atende quase que a metade das comarcas do Estado. E aí o advogado particular é obrigado, então, a trabalhar no risco para o pobre. Meu escritório, a gente tem uma cota de advocacia de justiça gratuita. Se eu quisesse cobrar honorários contratuais, então, ainda que seja para custear as despesas mínimas daquela demanda, eu estou impedido por esse juiz. E aí é o mesmo raciocínio que o doutor Bruno Reis pode trazer a ilustração dos senhores. Honorários de sindicato para os advogados trabalhistas, os honorários sindicais, juiz dando decisão também dessa forma, fixa os honorários à parte autora, mas informo e proíbo, né, Bruno? Proíbo que haja acumulação desses honorários de sucumbência com os contratuais. Não podemos admitir em absoluto o aviltamento dos nossos honorários, e eu queria aproveitar esse ambiente de conferência para conclamá-los todos a recorrer quando tivermos decisões que tornam nossa atividade indigna. Muito boa tarde e muito obrigado pela atenção de todos.